Bom dia, oitavo ano. Bom dia, meus queridos. Olha aí, vamos iniciar mais uma aula remota com o nosso professor Marcos Frazão, né? Meus queridos, hoje a aula será uma resolução de atividades sobre MMC e MDC de expressões algébricas. Então, essas atividades que eu vou passar agora é justamente serve como um exemplo do que vocês viram na aula passada. Ok? Então vamos lá comigo. Determine o MMC e o MDC entre os polinômios abaixo. Então serve como uma revisão, né? Nós temos aí 5A menos 5B, 7A mais 7B e temos aí um A ao quadrado menos B ao quadrado. Temos aí 3 casos de fatorações. Nós vamos fatorar todos eles, certo? Primeira coisa, vamos fatorar todos os 3. Depois nós vamos colocar o MMC e o MDC de cada um. Lembrando que o primeiro é fator comum em evidência. Ó. Quer dizer, o que é que tem em comum aí nos dois termos? O 5, né? 5A e 5B nós temos em comum o 5. Por isso, aí na letra B, na outra de baixo, que é o 7A mais 7B, também é fator comum em evidência. O que tem em comum aí? O 7, né? E o terceiro é uma diferença de 2 quadrados. Olha aí, A ao quadrado menos B ao quadrado, diferença de 2 quadrados. Então temos aí 2 casos de fatorações em 3 expressões. A primeira, isola-se o A, que multiplica A menos B. Você já sabe fazer a fatoração, né? Esse fator comum. No próximo, vamos isolar quem? Vai ficar em evidência o 7, que multiplica o A mais B. Já acabou as 2 fatorações aí, ó. Vamos para a terceira fatoração. Diferença de 2 quadrados. O resultado dele é produto da soma pela diferença dos termos A mais B vezes A menos B. Acabou aí essa parte. Vamos agora extrair o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, produto entre fatores iguais ou não e que possui o maior expoente. No caso aí, ó, nós temos o 5 e o 7 vai entrar no MMC. O A menos B e o A mais B também vai entrar no MMC, certo? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 7, A mais B vezes A menos B. 5 vezes 7, 35, A mais B vezes A menos B. Tá aí o MMC, já encontramos. O MDC, produto entre fatores iguais com o menor expoente. No caso, pessoal, o MMC você viu que tinha fatores que estavam em um, mas não estava em outro, mas mesmo assim entrou lá no MMC. Já no MDC não, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, o 5 não entra no MDC, porque só está na primeira. O 7 também não entra, porque só está na segunda. O A menos B não entra, porque só está na primeira e na terceira, não está na segunda. O A mais B também não entra, porque não está na primeira, está só na segunda e na terceira. Ué, então, quem vai ser o MDC? Nesse caso, meus queridos, quando acontecer uma situação dessa, o MDC vai ser 1, porque eu falei que o MDC tem que estar nos 3 ao mesmo tempo. E aí não tem condição de estar os 3 ao mesmo tempo, né? Então tá aí o MMC e o MDC dessas duas questões. Próximo, olha aí mais uma. Nós temos aí o 6x mais 6xy, 4x mais 4y ao quadrado, 4y mais 4y ao quadrado, 3y ao quadrado mais 6y mais 3. A primeira de 6x aí é um fator comum, a do meio também é um fator comum, e a terceira é um fator comum também, que vai se transformar posteriormente. No caso, temos ali 2 fatores ali, ó, 2 fatorações, fator comum e uma diferença e uma trinômio quadrado perfeito. Olha aí. Vamos fatorar o primeiro. Isolo 6x, né? 6x dentro dos parênteses 1 mais y. Só que o 6 ainda dá para fatorar. Tá vendo?
vai ficar 2 vezes 3. 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Aí repete o x e o y mais 1. Aí de baixo, isola o 4y, que vai ficar 1 mais y dentro dos parênteses. Só que o 4 dá para fatorar. É a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, que dá 4, né? Repete o y e o y mais 1. O terceiro, isola o 3, porque é múltiplo de 3, ó. Dentro dos parênteses virou um trinômio quadrado perfeito, que dá para resolver também. Então, y ao quadrado, raiz quadrada de y ao quadrado, né? Y, raiz quadrada de 1, né? 1. Então vai ficar y mais 1 ao quadrado. Tá ali, meus queridos. Vamos lá agora calcular o MMC. Olha, o 2 entra, o 3. O 2, ó, tem 2 e tem 2 ao quadrado. O que entra é o maior expoente. 2 ao quadrado. Olha aí, o 3 entra, o x entra, o y também e o y mais 1 ao quadrado. Só entra o y mais 1 ao quadrado porque é maior do que os outros, certo? Então, multiplicando 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12. Aí repete toda a parte literal. O MDC tem que estar nos 3 ao mesmo tempo. O 2 só está no primeiro e no segundo, não está no terceiro, não entra. O 3 só está no primeiro e no terceiro, não entra. O x só está no primeiro, não entra. O y só está no segundo, não entra. O y mais 1 está nos 3. Mas qual que tem o menor expoente? Y mais 1. Então esse é o MDC, que tem o menor expoente e está nos 3. O y mais 1. Então, meus queridos, olha aí, chegamos ao término de mais uma aula. Vocês depois façam uma revisãozinha olhando para esse vídeo novamente e voltem ele várias vezes para tentar entender tudo que foi visto. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau e até a próxima.